Estamos na reta final das eleições municipais. Neste domingo, dia 2 de outubro, mais de 196 mil eleitores terão a oportunidade de participar e decidir quem assumirá a prefeitura e as cadeiras na Câmara Legislativa. O site ribeirãodasneves.net está acompanhando todo o processo eleitoral e apresenta nesse vídeo um apanhado geral das campanhas dos candidatos ao Executivo e ao Legislativo nevense. Leonardo, o cenário no início era de um número grande de pré-candidatos à prefeitura e no processo isso foi se afunilando. Relembra um pouco esse período. De fato, Raquel, no início havia um número significativo de candidatos. A gente poderia listar aí pelo menos 7 pré-candidatos. E é um período normal que isso aconteça, onde os candidatos estão ali procurando levantar uma candidatura, onde um período ainda que estão apenas começando as negociações de bastidores entre os partidos políticos. E aí, a partir do momento que foi chegando o período de convenção partidária, esse número foi reduzido e a gente chegou no que a gente tem hoje. Nos 4 candidatos, né? Isso, hoje a gente tem 4 candidatos ao Executivo, que é o cantor e empresário Antônio Carlos, do PPS, a atual prefeita Daniela Correia, do PT, que tenta a reeleição, o empresário e ex-deputado Irani Barbosa, do PMDB, e o professor e ex-vereador Juninho Martins. Falando agora de limite de gastos e declarações patrimoniais, o Tribunal Superior Eleitoral estipulou um teto aí para o cargo de prefeito, né, de limite de gastos, um pouco mais de 1.700.000, e para o Legislativo um pouco mais de 45 mil. Como é que, nesse aspecto, o que os candidatos à Prefeitura de Ribeirão das Neves declararam? Bom, partindo do maior valor declarado para o menor, o candidato Antônio Carlos, que chegou a declarar algo em torno de R$400 mil, fez uma retificação e esse número chegou próximo a R$1.800.000 de patrimônio. Depois, o candidato Irani Barbosa declarou patrimônio próximo de R$1.600.000. O Juninho Martins declarou bens que totalizam algo próximo de R$900 mil. E a prefeita Daniela Correia declarou patrimônio de aproximadamente R$500 mil. O número de eleitores aptos a participar das eleições este ano está quase atingindo o número mínimo para segundo turno, né, Léo? Está quase chegando, Raquel. E se a gente observar o crescimento de 2012 para cá, né, quando foi a última eleição, o eleitorado nevense passou de 175 mil pessoas para 196 mil que a gente tem hoje. Um crescimento de aproximadamente 11,6%. Então, se a gente pegar esse mesmo crescimento percentual e projetá-lo para daqui a 4 anos, a gente fatalmente vai romper essa barreira de 200 mil e vai abrir a possibilidade de Ribeirão das Neves ter a realização de segundo turno nas eleições de 2020. As pesquisas eleitorais, elas sempre trazem uma expectativa muito grande, tanto para os candidatos e também para os eleitores. Como que foi as respostas, né, e os resultados das pesquisas que foram anunciadas, Inês? Raquel, de fato, as pesquisas assim, são objeto de muita expectativa, né? Agora, uma coisa que tem que ficar clara é a gente separar aí o que é pesquisa de boataria, de rede social, né, que corre até de maneira irresponsável por aí, e o que é pesquisa séria, que são as, como determina a lei, registradas na Justiça Eleitoral. Aqui em Neves, esse ano, houve 6 pedidos de registro de pesquisas na Justiça Eleitoral. 2 no inicinho ali de setembro e as outras 4 agora mais na reta final. Dessas 6, apenas 2 foram divulgadas ao público. Agora, uma coisa que a gente tem que deixar claro é que quem encomenda pesquisa que fica ao seu critério de divulgá-la ou não. Isso aí é assim que funciona, né? A única exigência para se divulgar é que ela seja registrada. Sim. Cumpriu esses trâmites legais, está tudo certo. Raquel, queria falar agora sobre as propostas dos candidatos. O que a gente pode falar sobre esse tema aí? As propostas de governo de cada candidato são exigências, né, da Justiça Eleitoral e um pré-requisito para registro de candidatura. Todas essas propostas, elas estão disponíveis no site da
da Justiça Eleitoral e também o site, né, ribeirãodasneves.net, fez uma ampla cobertura aí de cada candidato. Todas estão também disponíveis no site, né, Léo? Isso, a gente teve a oportunidade de fazer uma série de entrevistas, né? A gente conversou com o Antônio Carlos. Eu sou o novo sou eu. Eles dizem que é o novo. Para mim, quem já administrou e errou muito, falar que vai fazer o novo para mim não é novo. Se esse grupão que tá aí diz que é novo, tem gente que tem 16, 20 anos aí e diz que é o novo, tá brincando. A gente entrevistou Daniela Correia. Que eu posso te dizer que eu governei durante esses 4 anos com muita honestidade, né? Governei sem ter um processo no meu nome, sem ter um desvio de recurso público, na exaustão das minhas forças para que a gente pudesse, de fato, arrancar a cidade dessa situação de pobreza lastimável que a gente viveu tantos anos. E batemos um papo também com Irani Barbosa. O povo de Ribeirão das Neves já sabe porque eu sou a melhor opção. É por essa dureza que eu tenho, às vezes, nas palavras, por falta de papa na língua, por ser Irani. Irani não é ladrão, Irani não pactua com bandido. E também com Juninho Martins. Hoje eu estou preparado para representar vocês. Sou um filho da cidade, nascido e criado aqui, cidade que eu quero criar meus filhos. Sou um administrador público, um professor de escola pública. Eu tenho a vivência, né? Eu tenho um compromisso com a cidade que eu nasci e me criei. Isso está tudo disponível no site. A gente teve a oportunidade também de entrevistar o vice-candidato de cada uma dessas chapas. E uma outra coisa que deixou a gente muito satisfeito foi poder promover o debate, né, entre os candidatos. Estiveram presentes a Daniela Correia e o Juninho Martins. O debate promovido em parceria com o Movimento Acorda Neves e com o Sindicato da Educação. Foi um evento assim, muito bem organizado, muito bem produzido. A gente ficou extremamente satisfeito com o resultado. Lamentamos apenas a ausência de 2 dos candidatos, mas isso foi uma opção deles, faz parte do processo eleitoral. Esse material está todo aí. Quem tiver alguma dúvida ainda com relação ao que candidato escolher e a quem deve destinar o seu voto, tem a oportunidade de consultar esse vasto material. Está tudo disponível no site e os eleitores podem usá-los de subsídio para a escolha do seu voto. Encerramos esse bate-papo sobre as eleições municipais. Esperamos que este material seja de utilidade para você, eleitor, a exercer o seu voto consciente nas urnas. E aos candidatos eleitos ao Executivo e ao Legislativo, esperamos o compromisso de uma gestão responsável pautada pelas reais demandas da população.